Uma lei que regulamenta o tratamento de dados no ambiente digital da Europa deve influenciar as regras brasileiras para a proteção dessas informações. Mas, por enquanto, pouca coisa mudou para quem tiver dados vazados no Brasil. Pouca gente notou que sites e aplicativos mudaram as políticas de segurança nos últimos dias aqui no Brasil. Não exatamente, né? Sempre procuro ler os termos, mas às vezes os termos são tão longos também, né? Que você está naquela pressa de aprovar lá e acaba passando um pouco, mas é importante, né? As atualizações que chegam para nós são reflexos das mudanças impostas para as empresas que atuam na União Europeia. Desde 25 de maio começou a valer por lá o GDPR, o Regulamento Geral de Proteção de Dados. É um conjunto de regras que obriga, entre outras coisas, uma autorização individual para qualquer tipo de uso dos dados e políticas mais rigorosas de proteção dessas informações. As multas são pesadas e podem chegar a 20 milhões de euros ou 4% da receita anual da empresa. Você preenche, por exemplo, um cadastro em algum lugar, em algum site de compras, e a partir daí, além do seu cadastro, o site tem também tudo que você pesquisou dentro dele, tudo que você comprou dentro dele. Eventualmente você vai deixar seu número de cartão de crédito, você começa a deixar uma série de outras informações lá dentro. Isso num site de compra. Se for uma rede social, por exemplo, você começa a deixar opiniões sobre política, você começa a deixar opiniões sobre religião. Com o regulamento geral, a Europa passa a ter a legislação mais moderna do mundo no que diz respeito à proteção dos dados dos cidadãos. Apesar de aceitarmos as atualizações em aplicativos e sites que operam lá e aqui no Brasil, ainda precisamos de uma legislação nossa para estarmos efetivamente protegidos. Casos recentes de vazamentos mostraram que faltam regras específicas para combater e punir essas práticas. Só nesse ano, milhões de brasileiros foram vítimas. Quase 200 mil clientes do aplicativo de transporte Uber tiveram dados expostos sem autorização. E a Netshoes, empresa de comércio eletrônico, mandou para cerca de 2,5 milhões de consumidores no país um aviso de que os dados deles tinham sido alvos de vazamentos. Na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que traz regras sobre o sigilo de dados. O texto segue agora para o Senado. Entre as propostas está a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, uma espécie de órgão regulador vinculado ao Ministério da Justiça que aplicará as regras e punições. As discussões sobre a lei ganharam força após a descoberta de vazamentos de dados dos usuários do Facebook envolvendo a Cambridge Analytica, que teriam contribuído para a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos. Para o especialista em segurança, mesmo que aprovada agora, a lei ainda não trará efeitos nas eleições brasileiras. A gente está muito perto da eleição. Eu acho que quem tem que trabalhar esses dados já está trabalhando, até porque qualquer lei nesse sentido também tem que dar um tempo para a empresa se adaptar, né?